Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 5 de novembro de 2025, 31ª semana do Tempo Comum. Meditemos sobre o Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, capítulo 14, versículo de 25 a 33. Naquele tempo, grandes multidões acompanhavam Jesus. Voltando-se, ele lhe disse: se alguém vem a mim, mas não se desapega de seu pai, de sua mãe, de sua mulher, de seus filhos, de seus irmãos e suas irmãs e até da sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Quem não carrega sua cruz e não caminha atrás de mim, não pode ser meu discípulo. Com efeito, qual de vós, querendo construir uma torre, não se senta primeiro e calcula os gastos para ver se tem o suficiente para terminar? Caso contrário, ele vai lançar o alicerce e não será capaz de acabar. E todos os que virem isso começarão a caçoar, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de acabar. Ou ainda, qual rei que ao sair para guerrear com outro, não se senta primeiro e examina bem se com 10.000 homens poderá enfrentar o outro que marcha contra ele com 20.000? Se ele vê que não pode, enquanto o outro rei ainda está longe, envia mensageiros para negociar as condições de paz. Do mesmo modo, portanto, qualquer um de vós, se não renunciar a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Prezados amigos ouvintes do programa Palavra de Deus. Para ser discípulo de Jesus inclui o desapego radical de tudo, até mesmo da própria vida, a necessidade de carregar a cruz e um cálculo de custos. Jesus adverte que o seguimento é um compromisso sério que exige priorizar o amor a Deus sobre todos os outros relacionamentos e bens. A passagem usa a metáfora de construir uma torre e um rei que declara guerra para ilustrar a importância do planejamento e do compromisso total. Mesmo diante de um futuro incerto, Jesus, ao ver grandes multidões, declara que um seguidor não pode amar sua família, pai, mãe, esposa, filhos, irmãos e irmãs, e nem a própria vida mais do que a ele. Se não for assim, a pessoa não pode ser sua discípula. Este é o convite de renúncia radical, a metáfora da crucificação, a metáfora da construção da torre ilustra a necessidade de um cálculo de custos para o seguimento. O discípulo deve sentar-se primeiro para avaliar os gastos, o que significa um compromisso total e uma adesão parcial. A história mostra o ridículo que recai sobre aquele que começa algo e não consegue terminar. A metáfora do rei em guerra reforça a ideia do cálculo. Ele precisa calcular os recursos necessários para enfrentar o inimigo e, se não tiver o suficiente, buscar a paz. Isso se aplica ao seguidor, que deve estar disposto a dar o que tem e abrir mão de suas posses, não por obrigação, mas por uma decisão de seguir a Cristo, mesmo em meio às dificuldades da guerra espiritual. Jesus conclui com o mandamento de que qualquer um que não renunciar a tudo o que tem não pode ser seu discípulo. A renúncia não é apenas a renúncia de bens materiais, mas também de um apego excessivo a eles
que pode se tornar um ídolo. Renunciar também ao orgulho, à competição, às ambições e a outras formas de riqueza que podem afastar de Deus. Essa renúncia libera a pessoa para servir a Deus com o que ela tem, investindo-o no reino e sendo verdadeiramente livre. Essa passagem do Evangelho de Lucas nos ensina que o seguimento de Jesus é uma adesão de amor radical, que exige colocar a Deus em primeiro lugar acima de qualquer outra coisa. O discípulo deve estar preparado para as dificuldades e os sacrifícios que o caminho de Cristo envolve, não se apegando aos bens materiais, ao status social ou à autossuficiência, mas sempre se lembrando de que a busca pela felicidade verdadeira está no amor a Deus e na participação do seu reino de igualdade e partilha. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, ó Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Paz, saúde e alegria, fica com Deus, paz de Cristo.